Olá, irmãos e irmãs, que a graça de Jesus seja com você, com a sua vida, com a sua casa. A gente está tendo mais uma oportunidade de adorar o Senhor juntos. Espero que nesse momento o seu coração esteja totalmente voltado para esse tempo. É importante que quando a gente se coloca, mesmo diante de uma televisão, de um celular, de um computador, como a gente tem feito para adorar o Senhor, a gente não pode esquecer que esse é um momento realmente de concentrarmos a nossa atenção nas coisas de Deus, porque a gente está separando esse tempo especialmente para cultuar, para adorar o Senhor, para louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero te convidar para que você esteja com seu coração totalmente colocado na presença do Senhor. Meu desejo é que esse nosso encontro, ainda que seja virtual, seja muito significativo, em primeiro lugar, acima de tudo, para o Senhor, que Ele encontre na gente pessoas que, mesmo num ambiente diferente do templo, estou aqui agora, mas o que importa é que cada um de nós faça do seu local de culto o santuário do Senhor. Que Ele encontre na gente o verdadeiro santuário que ele é adorado. É assim que Ele espera, é assim que Ele deseja. Então, eu quero convidar a você, a toda a sua família, a todos que estão na sua casa, a todos que estão acompanhando esse momento de adoração, para nos unirmos em louvor, em busca do Senhor, e que a gente tenha essa experiência de estarmos juntos na presença do Senhor, unidos pelo Espírito Santo. Vamos orar juntos, eu quero te convidar para um momento de oração. Feche seus olhos e vamos buscar ao nosso Deus juntos. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti pela Tua bondade que vem ao nosso encontro, motiva os nossos corações a Te buscarmos nesse momento de adoração. A gente sabe que o nosso desejo de Te buscar é produzido em nós pela ação do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por isso. E o meu pedido é que cada um de nós possa participar desse momento com intensidade de alma, que o Teu Espírito Santo haja com poder, com graça, com misericórdia sobre as nossas vidas, para que esse tempo de adoração seja um momento extremamente profundo e significativo para todos nós que estamos envolvidos nesse ato de culto. Nós queremos celebrar o Teu nome, nós queremos nos lembrar da Tua bondade, queremos encher o nosso coração de santa esperança, de viva esperança em Jesus Cristo, para que esse momento seja um momento que alimente a nossa vida, que nos una uns aos outros pela ação do Senhor mesmo. Nós desejamos, Pai, que o Senhor se agrade desse tempo, olhando para cada um de nós, olhando para os nossos corações, que o Senhor encontre em nós adoradores sinceros e verdadeiros. Nós adoramos o Teu nome e Te buscamos e celebramos a Tua bondade e o Teu amor. Desejamos fazer isso para a glória do Teu nome e pedimos as Suas bênçãos sobre cada um de nós, no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Vamos acompanhar agora o nosso coral Sérgio Freitas, louvando o nome do Senhor, preparando os nossos corações para a leitura da palavra e para que possamos adorar ao Senhor juntos e receber a palavra de Deus. Servi-lo sem
Amém. Quero convidar você agora para a gente fazer uma leitura bíblica. Hoje nós vamos falar sobre um tema que deve percorrer a nossa vida o tempo todo. Ainda não vou dizer qual é, para não adiantar o tema da mensagem. Mas essa passagem que nós vamos ler agora, ela fala direto sobre o tema da mensagem. Nós não vamos usá-la como o texto básico, mas ela prepara o nosso coração para recebermos a mensagem do Senhor. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 3 a 6. Quero te convidar a fazer essa leitura também. Diz assim o apóstolo Paulo: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Palavra do apóstolo Paulo, na verdade do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, para nós, nesse momento, nesse ato de culto. Prepara o nosso coração mesmo para recebermos a mensagem do Senhor. Vamos orar pedindo ao Espírito Santo a sua direção, a sua luz, para que a gente possa, juntos nas Escrituras, ouvir a voz do Senhor falando para a gente. Logo depois da oração, o nosso irmão Márcio vai nos abençoar, cantando um louvor que fala exatamente do nosso desejo de ouvir a voz do Senhor. E aí você pode cantar juntos também. Vamos orar? Vamos orar juntos. Senhor bendito, nós agora nos preparamos para irmos na Tua Palavra com o desejo realmente de escutar o Senhor. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz, nós desejamos ouvir o Senhor falar para o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração está dessintonizado. Muitas coisas vêm e se somam no nosso coração e nos dificultam demais a poder entender o que o Senhor tem para nós. Eu quero te pedir que Teu Espírito Santo venha em nosso socorro, tirando da nossa mente, do nosso coração, as barreiras que nós construímos e que a nossa correria, que as nossas ansiedades, as nossas fraquezas constroem, e queremos realmente ter a sagrada experiência de ouvir o Senhor falar para nós. Obrigado, Deus, porque o nosso coração tem a convicção de que o Senhor é um Deus presente, um Deus que nos acode, que nos socorre, que fala conosco. Por isso, ó Deus, nós queremos realmente ouvir a Tua voz. Assim te pedimos e confiamos no Senhor. É com confiança, com fé que nós oramos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos acompanhar o louvor e logo em seguida vamos compartilhar a palavra de Deus. Toda hora espero em ti.
Irmãos e irmãs, nós estamos dando continuidade aqui à série que temos compartilhado nesses últimos domingos, ao longo do mês de junho e agora no mês de julho também, esta série que chama-se Eu Tenho Aprendido. A ideia da série é exatamente nós olharmos para a nossa vida nesse tempo que a gente está vivendo e experimentar transformação, pensar junto com o Senhor e uns com os outros também, o que esse tempo tão singular, muito difícil para praticamente todos nós, tem trazido para a nossa vida, como que as diferenças, as dificuldades, até mesmo as aflições, têm sido usadas pelo Senhor para o nosso crescimento. Nós, na primeira mensagem dessa série, falamos que a gente tem aprendido que a gente precisa aprender. Muitas vezes a gente passa por experiências e as experiências elas se tornam apenas registros da nossa vida. Nós não aprendemos a desfrutar das experiências que a gente vive, de maneira que elas sejam marcos na nossa vida e a gente cresça através delas. Que a gente sabe que todas as experiências que a gente vive são ferramentas de Deus para fazer algo produtivo na gente. Deus quer sempre produzir o melhor na nossa vida. As intenções de Deus são as melhores para cada um de nós. Mas para tantas pessoas, esse tempo de pandemia tem sido muito difícil. Tem sido um tempo de dor, tem sido um tempo de perdas, de abatimentos, de tristezas profundas, tempo de solidão. Mas a gente pode aprender com essas coisas. Todos nós, por mais que sejam difíceis as experiências, nós que de coração cremos num Deus que toma conta de todos, que cuida de nós, que está presente do nosso lado, seja nos momentos felizes, seja nos momentos tristes, a gente sabe que a gente pode descobrir o que Deus está querendo produzir na nossa vida. O tema de hoje é um tema bem difícil, porque fala sobre perdas, mas aponta que Deus tem para a gente a solução, a resposta, as ferramentas para que a gente lide com isso. Então o tema de hoje, dessa mensagem de hoje, é Eu tenho aprendido que a esperança me ensina a lidar com as perdas. Eu tenho certeza que você tem acompanhado as circunstâncias que todo mundo tem vivido, todo mundo, literalmente, o planeta Terra, e de forma mais próxima nós aqui no Brasil. E talvez as lutas, as dificuldades tenham alcançado você assim de frente. Talvez você esteja vivendo algumas perdas, né? E é muito normal que no desejo da gente lidar com isso, da gente não se deixar destruir mesmo pelas perdas, pelas dificuldades, a gente vem à nossa mente as expressões que nos deem algum ânimo, que nos deem um impulso, que nos sustentem emocionalmente e até mesmo espiritualmente. Então, palavras como isso vai passar, isso não vai durar o tempo todo, esse momento não vai durar para sempre, são palavras verdadeiras, são palavras dignas, palavras que têm essa intenção de segurar a gente quando as pernas estão dobrando, quando a gente está se sentindo muito afetado. E essas palavras, na verdade, têm um valor, porque elas nos ajudam assim a subir à tona, para dar uma respirada quando a gente sente que as coisas estão ficando super difíceis para a gente. Então vem uma palavra de um amigo, de uma pessoa querida, dizendo, não desanima, fica firme, né? Eu estou com você, isso não vai durar para sempre. Então são palavras que trazem a gente à tona, mas o que acontece é que as experiências que as pessoas passam são muito diferentes. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de experiência, é afetado da mesma maneira num momento como esse.
as dificuldades elas chegam de forma diferente para as pessoas sentem de forma diversa. Então, as palavras, esse tipo de palavras, podem trazer algum ânimo, mas dependendo do tipo de circunstância que se está vivendo, as palavras são pouca coisa. Muitos já estão lidando com as perdas, outros estão preocupados com o que pode vir pela frente, né? Mas há pessoas que já estão perdendo seus negócios, perdendo o seu emprego e até mesmo perdendo gente querida. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Existem alguns níveis diferentes de perda, né? Eu acho que quando a gente olha para as circunstâncias, a gente sabe que tem algumas perdas que são passageiras. A perda do emprego, ela mexe muito com a gente, mas com bastante esforço, com coragem e com a bênção de Deus, essa é uma perda que é passageira, pode ser recuperada, não é? A gente pode recuperar o emprego, um negócio que está difícil, que precisou ficar fechado há muito tempo e teve perdas financeiras, também com muito esforço, com muito trabalho e também contando com a bênção divina, uma parceria boa entre patrão e empregado, dentro da própria família, ser um negócio familiar, com muito esforço, sabedoria. Vai ser difícil, mas é uma perda que é passageira, transitória. Existem outros tipos de perda que são perdas que elas são passageiras, mas elas deixam algumas sequelas. Eu estou pensando muito em termos de saúde. Algumas pessoas que pegaram Covid-19 saem da Covid, mas ficam com algumas sequelas, por exemplo, algum problema cardíaco, algum comprometimento renal, enfim. A gente sabe que isso acontece mesmo, né? Supera-se a doença em si, mas a vida acaba ficando com algumas limitações. Isso geralmente acontece nas pessoas mais velhas, que já têm uma saúde mais frágil e pode acontecer de deixar algumas sequelas. E aí é necessário repensar o seu modelo de vida. Não só nas pessoas mais velhas, mas até nas pessoas de meia idade, até mais jovens, podem ficar com algum tipo de dificuldade motora ou cardíaca. Então é preciso, digamos assim, se reinventar em termos de modelo de vida. Então são perdas passageiras, mas que deixam marcas. E existem as perdas que são as perdas duradouras, as perdas definitivas. E aí eu estou pensando realmente nas pessoas que perderam pessoas queridas, gente da família que partiu, né, muito antes do que a gente imaginaria que deveria acontecer. São perdas duradouras. Então, as experiências das pessoas variam dependendo do tipo de perda que sofreu, como a enfermidade e a pandemia afetou a sua experiência, né? A gente tem visto na mídia que a mídia, até de uma forma assim, muito digna, tem olhado para essas dificuldades que as pessoas têm passado. Isso tem sido exposto na mídia, isso tem sido falado com muita frequência. A gente vê as pessoas que perderam o emprego, né, que não conseguem o auxílio emergencial porque o aplicativo do governo, o sistema do governo não funciona adequadamente. Gente que está lutando, esperando receber com muita dificuldade, está exposto na mídia, com a intenção mesmo de movimentar socialmente e pressionar, de certa forma, os governantes para tratarem desse assunto. Há essa intenção. E é digno, é um movimento social digno. Uma outra coisa que acontece, que a gente tem visto muito, é a experiência sendo de pessoas que perderam famílias enlutadas, que perderam seus parentes, e isso não respeita a idade. A gente já está percebendo isso, né? A vovozinha de mais de 80 anos que partiu, mas é também o irmão de meia idade, ou até mesmo, é muito triste a gente ver pais enterrando filhos. São coisas que
que não deveriam acontecer no nosso imaginário, né? A nossa mentalidade diz que isso não é lógico, isso não é racional. E aí, quando a mídia faz isso, ela está realmente procurando criar um movimento de solidariedade, de sentimento compartilhado. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Mas, embora esses movimentos sejam elogiáveis, a gente entende que é importante a gente respeitar a dor do outro. É tocante quando a gente vê um jornal na televisão, termina aquela edição com um silêncio respeitoso. Enfim, tudo isso aproxima as pessoas, ajuda as pessoas a entenderem, a lembrarem, a não serem insensíveis à dor do outro. Esse é um aspecto muito positivo. Mas a verdade é que mesmo essa mobilização toda, nobre, positiva, ela na verdade tem suas limitações, porque ela não tem condições de trazer conforto a quem já experimentou a perda. As pessoas sentem aquilo, se sentem respeitadas, mas a dor da perda está lá dentro. É claro que quando a gente fala de perda assim, a primeira lembrança que a gente tem é das pessoas que realmente perderam gente querida, perda pela morte. Mas existem outros tipos de perda também, não é? A gente pensa que palavras de consolo, elas amenizam, podem amenizar, mas elas não restauram o que está lá dentro. Então, imagine só, imagine a mãe que cria sozinha o seu filho pequeno e vê o seu filho passando fome, dependendo da ajuda dos seus vizinhos, de amigos. Como é que se resolve a questão da revolta que fica no coração? Porque pode-se resolver a questão da fome, mas aquilo provoca emoções que estão lá dentro da alma, que mexem na alma e deixam marcas que muitas vezes transformam negativamente o coração de uma pessoa. Como é que se pode consolar, por exemplo, o pai que enterra uma filha que era profissional de saúde e que perdeu a vida ajudando os outros? Como é que se consola isso? Como é que se lida? Como é que uma palavra respeitosa, de solidariedade, pode, na verdade, mexer lá dentro do coração, amargurado, por exemplo, de um empreendedor, de um pequeno negociante, cujo negócio estava só começando e estava dando sinais de esperança, de que ia progredir, que de repente o seu negócio é abortado, é praticamente destruído por conta de toda essa situação. O coração desse pequeno negociante, desse empreendedor, fica amargurado. Como é que se trata isso? Porque às vezes a gente fica pensando na solução das questões objetivas, como a questão da fome, a questão do desemprego, que são coisas muito importantes. Mas todas essas perdas, elas deixam marcas dentro do coração. E não apenas deixam marcas, como também elas, eu vou usar uma expressão forte, elas deformam a alma da gente. Todos os impactos, esses sentimentos, eles tocam tão profundamente dentro da gente que são capazes de deixar feridas que não cicatrizam, que ficam abertas. Às vezes se recupera o negócio, mas o medo de que o negócio quebre de novo. Se consegue um emprego, mas a memória de toda aquela perda das dívidas que se contraiu por causa do desemprego, isso vai corroendo a vida da gente. E o que eu queria compartilhar com vocês é exatamente o que a Bíblia traz para a gente. Então, a grande pergunta é como a gente pode lidar com a dor da perda? Como lidar com a dor da perda? E se
a gente ainda não experimentou propriamente uma perda, todos nós que estamos vivendo nesse ambiente temos uma outra preocupação que a gente precisa pensar. Como a gente vai lidar com o medo de que essas coisas nos alcancem? Então vejam só que são questões que tocam a nossa experiência atual profundamente. Como a gente vai lidar com essas coisas? A gente não pode lidar, por exemplo, com medo negando perigo, né? A gente não pode, muitas pessoas lidam com medo negando a realidade que a gente está vivendo. Isso também não deixa de ser uma maneira de fugir, é uma fuga. Dizer que não existe, o negacionismo é uma fuga também. Não é uma atitude corajosa, pelo contrário, uma atitude que reflete medo. Então eu queria que a gente pensasse em algo mais do que coisas boas como as palavras de conforto e de solidariedade. O que o Senhor traz para nós é algo mais profundo e de valor mais duradouro, de impacto mais duradouro na nossa vida. A obra que Deus vai fazendo no nosso coração é uma obra que é muito mais do que um reparo. A obra do Senhor Jesus na nossa vida é uma obra de transformação. Por isso que a gente pode dizer que com essa dificuldade a gente pode aprender. Deus está nos ensinando porque Ele quer nos transformar. E é nesse ponto que eu quero te convidar a lembrar uma coisa que é central na vida cristã. Um dos aspectos mais importantes para quem recebe o Evangelho, para quem deseja seguir a Jesus Cristo, é entender que a gente precisa aprender a construir a nossa visão da vida sobre as palavras de Jesus. Construir a nossa maneira de ver a vida sobre as palavras de Jesus e viver dessa forma. Jesus falou isso, falou que quem ouve as suas palavras e as pratica é alguém que constrói a sua casa sobre um alicerce sólido. E essa passagem, lá no Evangelho de Mateus, no final do Sermão do Monte, nos mostra que o que Jesus quer é muito mais do que simplesmente nos dar material para construir a nossa vida. Ele quer nos fazer mudar a base da nossa maneira de viver. Então a gente precisa, como seguidores e seguidoras de Jesus, isso é fundamental. O que marca um seguidor, uma seguidora de Jesus, o que caracteriza é exatamente o fato de que eles estão construindo a sua vida baseadas, enxergando a vida a partir das palavras de Jesus. Então, como disse para vocês, o nosso tema hoje é esperança. A esperança nos ensina a lidar com as perdas. Esse tema da esperança é um tema que não é muito falado. É curioso, não é? Ele não é muito falado. Ou às vezes, quando ele é falado, estou dizendo em termos cristãos mesmo. Quando ele é falado, ele é tocado de forma meio superficial, muito parecido com o sentimento que existe na sociedade do tipo, não, fique em paz que tudo vai dar certo no final. Mas o conceito bíblico de esperança é muito mais radical. Na verdade, o conceito bíblico de esperança não é apenas no fim tudo vai dar certo, embora a gente saiba. Mas o conceito bíblico de esperança é algo de uma profundidade que afeta a nossa vida para sempre. O Novo Testamento fala muito sobre isso. Muito, muito, muito mesmo. A Bíblia toda fala, mas especialmente o Novo Testamento, abre um leque a respeito da esperança que remodela a nossa vida. É capaz de mexer a nossa vida. É bom que a gente lembre que grande parte, talvez até a maioria, das pessoas que receberam os escritos do Novo Testamento, as cartas, leram os evangelhos, eram pessoas que estavam passando por circunstâncias de muitas perdas. Os cristãos do primeiro século foram extremamente perseguidos. E até mesmo mais do que
apenas o primeiro século. Houve, em alguns setores do mundo na época, uma perseguição muito intensa. Então, as pessoas que receberam, os destinatários originais das cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, eram pessoas que viviam não circunstâncias fáceis. Não circunstâncias fáceis. Talvez você se lembre que Paulo, uma vez, falou da sua própria história. Ele disse: eu tinha um nível de vida assim espetacular. Eu era considerado, eu era um destaque entre aqueles da minha idade, eu me destacava, eu era um excelente fariseu, eu estava nos melhores círculos, mas quando eu recebi o Evangelho, todas essas coisas se tornaram perda para mim por amor de Cristo. Eu perdi todas as coisas e elas, na verdade, para mim se tornaram lixo. Acabaram se tornando lixo, porque Cristo é muito mais precioso. Então, Paulo é um exemplo, mas as pessoas para quem ele escreveu, para quem os outros apóstolos escreveram, viveram experiências assim também. Pessoas que perdiam as suas casas, as suas posses. Muitos cristãos foram mortos por causa da sua fé. E aí, os textos do Novo Testamento são escritos para pessoas que passam por isso. E é por isso que o tema da esperança é tão repetido nas páginas do Novo Testamento. E a esperança cristã é central no Novo Testamento. Eu queria ler para você, com você, na verdade, uma outra passagem. Você se lembra da passagem que nós lemos ainda há pouco em Colossenses, em que Paulo fala a respeito da esperança que estava no coração dos colossenses, mas eu queria ler com vocês uma outra passagem, uma passagem agora do apóstolo Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, do versículo 3 ao versículo 9. Eu quero ler com você, nós vamos acompanhar essa leitura que está sendo projetada. Então, 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Quando Pedro escreve para essas pessoas, lá no início, nos versículos anteriores a esse, nós começamos no versículo 3, mas no versículo 1 e 2, na introdução dessa carta que ele escreve, ele diz que as pessoas para quem ele estava escrevendo eram forasteiros da dispersão. O que aconteceu foi isso mesmo. Os cristãos, eles foram dispersos pelo mundo, expulsos das suas cidades, perseguidos, estavam espalhados por todo o mundo. Os cristãos entenderam que esse sofrimento que era trazido pela perseguição também foi um instrumento de Deus para espalhar o evangelho pelos outros cantos do mundo. Então, o que Pedro está dizendo é que esses forasteiros podiam experimentar uma esperança especial. E aí é o aspecto que eu quero enfatizar muito com você. É que a raiz da nossa paz e da nossa segurança é a nossa esperança em Cristo. Aí está a raiz. O que Pedro fala para os cristãos, para quem ele está escrevendo, especialmente no versículo 3, marca esse conceito de esperança cristã. Ele diz que nosso Deus e Pai nos regenerou para uma viva esperança
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Repito, ele segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que Pedro está falando aqui é que quando nós recebemos o Evangelho, quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, esse Evangelho traz consigo uma mensagem de esperança diferente de todas as outras, porque a esperança cristã é fundamentada na vitória de Jesus sobre o inimigo mais radical, que é a morte. Ele diz, nós fomos regenerados para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso a ressurreição sempre esteve no centro da fé dos cristãos. A convicção de que Jesus Cristo ressuscitou é aquilo que assegura para nós que nós vamos ser participantes disso também. O que a palavra de Deus aqui através de Pedro está nos dizendo é que aquilo que aconteceu com Cristo traz esperança para nós, porque a nossa história ela foi ligada à história de Jesus. Quando alguém conhece a Cristo e se rende a Jesus Cristo, para que Cristo seja o dono da sua vida e para que a gente se torne seguidores comprometidos com Jesus, nós somos regenerados, nascemos de novo e a nossa vida, a nossa história é conectada com a história de Jesus. E aquilo que ele tem, ele dá para nós. Nós nos tornamos participantes daquilo que ele tem. A ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo também fala numa outra ocasião, é a garantia da nossa ressurreição. Por isso, a gente tem que lembrar isso. A base da nossa segurança e da nossa paz a respeito de tudo que acontece nessa vida é a nossa esperança. Paulo já tinha falado isso, que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, na verdade, Jesus Cristo ressuscitou. Ele é o primeiro daqueles que vão ressuscitar. Então, essa é a esperança, a segurança que nós trazemos no nosso coração. A segurança de que Deus está conosco. Da segurança que a nossa história não termina aqui. Na verdade, a gente precisa encarar a nossa vida como um prelúdio, como uma introdução, que é uma parte importante de uma história, de um livro, por exemplo. A introdução é uma parte importante, mas ela não se define apenas por esse tempo que a gente vive aqui. Nós, pelo Evangelho, pela Palavra do Senhor, cremos que essa é, digamos assim, é a primeira parte da nossa vida. Nós vivemos aqui de forma intensa, mas nós sabemos que nossa história não termina no tempo, ela continua para a eternidade. Quando a gente fala sobre isso, às vezes os crentes ficam confusos quando passam pela dor da perda. É natural, todos nós nos sentimos frágeis e sofremos com isso. E aí, por causa dessa confusão, por a gente ser colhido pela dor, a gente às vezes tenta se consolar oscilando entre dois pontos. Às vezes a gente usa exatamente aquele tom mais espiritual, mas a gente fala da esperança de uma forma assim meio etérea, né? Meio celestial demais, vamos dizer assim. Como se a gente tivesse necessidade de sair um pouco, tirar os pés dessa vida que é tão dura e pensar no céu. Pensar no céu. Essa é uma forma que muitas vezes a gente fala de esperança, mas isso é uma forma ainda superficial de pensar apenas no céu, pensar no céu. Ou então, às vezes acontece o contrário, porque realmente nem todos têm essa fé na nossa sociedade, nos nossos círculos de amizade, nas nossas famílias. Às vezes o cristão fica meio com vergonha de parecer uma pessoa meio excêntrica, né? E aí então se concentra
se concentra os esforços na ideia de que a vida continua, a gente tem que prosseguir, ou seja, também às vezes a gente para pensar só para superar a dor da perda, a gente sacode a cabeça e diz, não, vamos continuar, temos que prosseguir. A gente não precisa escolher uma das duas. A grande verdade é que a gente não precisa escolher uma das duas. A palavra do Senhor é maravilhosa para a gente, porque ela pega esses dois pontos, os dois pontos da história, ou seja, o presente que a gente está vivendo e a eternidade, e coloca lado a lado, nos ensinando a olhar a vida com uma profundidade maior, com a perspectiva maior. Nem apenas esse tempo, nem apenas o além, mas as palavras do Senhor para nós, elas nos trazem para um ponto de equilíbrio muito importante. Assim como a Bíblia fala sobre essa nossa esperança futura, o próprio Senhor Jesus fez questão de encorajar os seus seguidores. Jesus fez questão de encorajar os seus discípulos no passar as dificuldades. Ele sabia das dificuldades que os seus discípulos vivenciavam. Por isso, ele faz essa declaração que você conhece bem no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Ele diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Aqui Jesus está falando a respeito de viver aqui. A respeito de viver aqui. Ele diz, no mundo vocês passam por aflições, por dificuldades, mas tenham coragem, não desanimem, porque eu venci o mundo. Mas, mais uma vez, ele chama a atenção dos seus discípulos e de mim, de você, para o fato de que o que nos dá condições de não desanimar é olharmos para Ele. É olharmos para o fato de que Ele venceu o mundo. Venceu o mundo da forma mais inesperada possível, indo para a cruz e em seguida ressuscitando. Então, a palavra de Cristo para nós, ela nos traz para um ponto de equilíbrio precioso que todas as pessoas anseiam, desejam. O Evangelho é a resposta para os anseios mais profundos, mais radicais do coração do ser humano. Ele consegue reunir a realidade presente com o futuro. Ele nos ensina que a gente pode descobrir o equilíbrio de ter os pés bem fincados na realidade, mas a nossa alma ancorada na eternidade. Os pés bem fincados na realidade e a alma ancorada na realidade. Eu quero te convidar a ter essa visão mais ampla. Não sei em que medida a perda chegou na sua vida. Não tenho ideia. Seja algumas pessoas queridas que tiveram a perda mais profunda, que é a perda de vidas amadas, gente que teve dificuldade de saúde, gente desempregada. Nós, inclusive, nos mobilizamos um tanto aqui para diminuir esse sofrimento de diversas pessoas. Esse é um privilégio que o Senhor nos deu, né, como comunidade, ajudar não só gente da nossa comunidade, como pessoas da vizinhança, enfim, pessoas que a gente sabe que estão necessitadas. Mas o que Cristo nos ensina é exatamente o fato de que, quando a gente tem a perspectiva da eternidade, a esperança que nos está reservada em Cristo, Ele nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição do Senhor, a esperança de que nós temos uma herança garantida nos céus. Nós podemos viver com mais paz, segurança na terra e encontrar a garra necessária para a gente superar as perdas e lidar com elas. As pessoas têm emoções diferentes. Mesmo com fé profunda, com confiança profunda no Senhor, o sofrimento bate e dói muito.
Ninguém precisa fingir que tá passando tranquilamente por circunstâncias radicais, por circunstâncias profundamente difíceis. O Evangelho não nos orienta a fingir absolutamente nada. A gente pode dizer que está doendo. A gente pode dizer que está doendo. O Evangelho não é um remédio para a dor. O Evangelho é um remédio para o desespero. Dores nós vamos sentir. Jesus fala isso, com todas as letras nesse último texto que lemos. Ele disse claramente, e é interessante, talvez você, como eu, tenha repetido esse versículo muitas vezes de uma maneira diferente do que ele realmente está registrado. A gente às vezes diz, no mundo tereis aflições. Não, Jesus não está falando que vocês vão ter. Jesus está falando, no mundo vocês passam por aflições. Ele sabe do nosso presente. Ele sabe do que você está vivendo agora. Mas ele diz, olha, mantenha a sua esperança, tenha coragem, porque eu venci o mundo. A sua esperança, a sua coragem está ancorada naquilo que eu fiz por você. Você pode passar por dores, pode passar por aflições, mas olha para mim, confia em mim e lembre que você tem uma herança assegurada nos céus. Todos nós teremos o dia em que nós vamos passar do lado de cá para o lado de lá da eternidade. A gente pode estar em paz quando a gente passar para o lado de lá da eternidade. Ou quando a gente vive perdas muito intensas. Então, é esse o convite que eu quero te fazer a você manter a sua esperança bem nutrida, mas na base certa. A raiz da nossa esperança é o olhar da eternidade. Não estou falando apenas de vida após a morte. Se eu morrer eu vou para o céu. Não. A eternidade é onde o Senhor Jesus está presente. A eternidade inclui o presente também, né? Já parou para pensar nisso? O Senhor Jesus está aqui com a gente e está também garantindo a nossa eternidade. A ressurreição de Cristo é a segurança de Deus para nós. É aquilo que enche a nossa vida de esperança. Como Pedro falou, a gente pode, mesmo se precisarmos passar por aflições, a gente passa por essas aflições olhando para Cristo. Mesmo não tendo visto a Jesus, nós o amamos e esperamos por Ele com alegria e confiança no nosso coração. Na sua dor, irmão, irmã, recebe o nosso carinho. Isso é muito importante. O amor dos irmãos, o amor das pessoas é uma preciosidade para a gente. Mas que através dessas experiências de sustento, de amor, de palavras, de amizade, isso encoraja você não apenas a olhar para essas palavras, mas olhar para o próprio Senhor Jesus, que ressuscitou, está vivo e que garantiu para nós uma viva esperança. O meu desejo é que isso enche o seu coração de fé, de coragem e que essa esperança em Cristo realmente te ajude a lidar com as dificuldades, com as dores e com as perdas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente tem o nosso coração às vezes muito dolorido. A canção que nós vamos ouvir agora, o Márcio vai cantar, é uma canção muito conhecida de todos nós, o Doce Nome, e fala que quando a gente ouve o nome de Jesus, ele enche o nosso coração triste de alegria. E é essa a expectativa que eu tenho, que ao cantar essa canção, você pode cantar, é muito conhecida, isso encoraje o seu coração mesmo, te estimule a andar na confiança no nome precioso de Jesus. Vamos acompanhar esse louvor e daqui a pouco eu volto para propor para você um exercício, um desafio, para que a gente possa encher o nosso coração de confiança e de esperança no Senhor. Hoje faz tu e não
Meus irmãos e irmãs, sempre quando a gente termina uma mensagem, a gente tem adquirido esse hábito de propor para você um desafio, para que você coloque em prática alguma atividade, alguma ação que lhe ajude a internalizar e tornar aquilo que a gente aprendeu na mensagem algo concreto na sua experiência. Então eu queria agora apresentar um desafio para você, para a gente pensar em termos de esperança, de colocarmos a nossa segurança na palavra do Senhor Jesus a respeito da esperança que nós temos nele. Então são duas ações que parecem que não estão muito ligadas ao tema, mas na verdade eu vou explicar para você. Então vamos ver aí. A primeira parte do desafio é que você, nessa semana, a cada dia, você escreva, registre alguma coisa ou alguma experiência que ao longo daquele dia você percebeu que Deus estava se apresentando para você, onde você percebeu a presença, a bondade e o amor de Deus naquele dia, para que não passe daquele dia sem que você experimente, destaque para você mesmo o que Deus tem feito na sua vida. E a segunda parte é você ir deitar 30 minutos mais cedo, pensando sobre isso que você registrou. Eu devo dizer para você que para mim é um desafio, né? Porque eu não gosto de dormir cedo, não. Mas é algo que eu quero colocar isso em prática junto com você. Então é um convite mesmo para a gente fazer isso juntos. Por que o registro das coisas que Deus tem feito? É que as dores, as perdas, as dificuldades, elas têm uma capacidade estranha de influenciar mais a nossa vida do que as coisas boas que têm acontecido, que Deus tem feito em nós. Não é à toa que a Bíblia diz muitas vezes para a gente não esquecer, não esquecer, não esquecer, né? Então, a gente precisa colocar isso em ação. Então você comece registrando todos os dias, no final do dia, algo que você percebeu que Deus fez para você. Para isso você vai ter que parar um pouquinho mesmo, para refletir, fazer uma recapitulação do que você viveu naquele dia e registrar no seu celular ou num bloco, num caderno, numa agenda, onde você achar mais adequado aquilo que o Senhor fez para você. Há pessoas que fazem isso, por exemplo, em post-its, né, aqueles autoadesivos, e colam em algum lugar. Tem gente que coloca na geladeira, tem gente que escreve em alguns pequenos quadros, alguma lousa, né? Outros que colocam no seu celular, outros que colocam no seu computador, no seu tablet, enfim. Faça isso. Registre alguma coisa que você percebe que é um sinal da bondade de Deus te sustentando e te encorajando, alimentando a sua esperança. E por que ir dormir 30 minutos mais cedo? Porque as perdas, elas tiram o sono da gente. As preocupações, as angústias, elas causam insônia mesmo. E muitas vezes a insônia acontece porque a gente não sabe como lidar com aquilo. Porque a gente perdeu o controle sobre a circunstância. Aquilo pegou a gente de jeito e a gente perdeu o controle. Ir dormir 30 minutos mais cedo, pensando no que Deus se mostrou para você, é uma maneira de trabalharmos o nosso coração e tratarmos a nossa alma de maneira que a gente deposite a nossa confiança em Deus. Dormir, na verdade, é um ato de rendição, né? Porque a gente perde realmente o controle, o mundo continua funcionando e a gente não tem um pingo de controle sobre aquilo, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, nos sonhos os nossos pensamentos voam. Então, dormir é um ato de entrega. Dormir 30 minutos mais cedo é um exercício realmente de submissão e de confiança em Deus. Então faça isso, coloque sua mente para trabalhar naquilo que Deus tem feito na sua vida, para que você olhe a vida com a esperança em Cristo. Ir dormir 30 minutos mais cedo vai permitir que você, nesse tempo, mesmo que você não pegue no sono, deve acontecer isso comigo, mesmo que você não pegue no sono, use esse tempo em que você vai estar deitado, vai estar deitada, para refletir como essas coisas têm sido importantes para você
e conversar com o Senhor. Devo dizer para você que não é pecado conversar com Deus deitado, de pijama, de camisola, não é pecado não. Você pode compartilhar com o Senhor essas coisas. Então, aproveite e coloque isso em prática na sua vida. Esse é o desafio para essa semana. E eu queria te fazer um outro convite, agora não é um desafio, é um convite mesmo. Um tema que é muito importante nesse campo como a esperança nos ensina a lidar com as perdas, é a questão do valor, da importância do sofrimento na remodelagem da nossa vida. Como Deus usa o sofrimento para remodelar a nossa vida. Esse é um tema bem perto do assunto da mensagem de hoje, mas eu não quis falar sobre ele porque a mensagem vai ficar muito longa. Então eu convido você para nessa próxima terça-feira, na nossa transmissão ao vivo, na nossa live pelo Facebook da igreja, às 19h30, participar comigo. Eu vou falar exatamente sobre isso, sobre como os sofrimentos podem ser instrumentos de Deus para modelar a nossa vida. É um assunto sensível. A vantagem da transmissão ao vivo é que você pode interagir, você pode mandar perguntas e a gente pode conversar ali. Então, quero te convidar para participar, convide seus amigos, suas amigas para sintonizarem no Facebook da igreja, para que a gente possa estar compartilhando sobre isso, ok? Então, esse é um convite para você. Eu queria também, antes da gente orar e de pedirmos a bênção do Senhor, queria mais uma vez falar da nossa gratidão, do nosso reconhecimento a você, irmão e irmã, que tem contribuído com regularidade e fidelidade para o sustento da obra do Senhor. Nessa última terça-feira, nós pudemos conversar com o reverendo Walter e a Sueli, e até com um pastor convidado, estava na casa deles, o pastor Tony, reverendo Tony, e é muito bom, eles são nossos missionários. Nós temos podido regularmente mandar um valor para sustentar a obra, o trabalho que eles realizam ali na Espanha, por causa das ofertas e dos dízimos. Essa semana também nós recebemos a notícia de que a Larissa, a filhinha mais nova da Fabiana e do Rogério, que são nossos missionários em Guiné-Bissau, teve o diagnóstico de malária. Então ela está lidando com a malária e a família está ali mexendo com isso. Nós temos tido também a alegria de poder ser parceiros do trabalho missionário ali em Guiné-Bissau, através dessa família tão querida. Então, são as ofertas, são os dízimos que têm nos permitido participar de todos esses movimentos. Então, a minha palavra de reconhecimento a você, de carinho, de gratidão a Deus pela sua vida, que tem se engajado, que tem percebido que estamos juntos na obra do Evangelho, onde Deus quer que a gente influencie, que a gente seja a bênção. Se você quiser continuar a contribuir ou começar a contribuir, você pode depositar na nossa conta, fazer a transferência eletrônica, é a melhor maneira nesse tempo, né? Então você pode ver aí o número da conta da igreja e, se desejar participar, por aí é a melhor alternativa. Então, muito obrigado pela sua participação. Vamos encerrar esse tempo de culto em oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele representa para a gente, pelas bênçãos que Ele nos proporciona nesse momento. Quero te convidar a você para mais um momento de oração. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nossa imensa gratidão ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu carinho, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos aproximarmos de Ti através de Jesus e podermos Te cultuar, saber que nós estamos Te adorando nesse tempo. Saber que o Senhor tem estado conosco, saber que o Senhor tem conduzido as nossas vidas, saber que o Senhor tem sustentado a cada um de nós, saber que o Teu Espírito e a esperança que há em Jesus, que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo, tem sustentado a nossa vida nesses tempos de lutas, de dificuldades, de perdas, de batalhas para muitos. De forma particular, quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre cada querida que tem experimentado de forma mais profunda as perdas nesse tempo de pandemia. Aqueles que também estão ansiosos, que estão vivendo tempos de medo. Deus, estende a Tua bondade, a Tua graça e a esperança em Jesus Cristo sobre a vida de cada um deles. Aqueles que estão especialmente abatidos
aqueles que porventura estejam até lutando mesmo com a própria enfermidade, que a tua mão curadora esteja sobre eles, seja através de tratamento, seja através de intervenção milagrosa, de qualquer maneira. O Senhor é o Deus soberano e sabe como agir, pode agir de todas as maneiras. Por isso nós pedimos por aqueles que estão enfermos, pedimos por aqueles que estão na frente do combate, as pessoas que trabalham especialmente na área de saúde, que estão sempre expostas. Temos muitos irmãos, irmãs, amigos, amigas que lidam com isso. Quero te pedir a tua bênção, a segurança do Senhor sobre a vida deles, o sustento da tua mão, da tua graça sobre a vida deles, e sobre todas as pessoas que de uma forma ou de outra estão lidando com essa situação. Nós confiamos em Ti e entregamos as nossas próprias vidas e pedimos ao Senhor por tantas pessoas, por esse nosso país, nosso estado, cidade e até mesmo na nossa vizinhança. Colocamos a nossa oração no Teu altar, sabendo que podemos confiar no Senhor e sabendo que a Tua boa mão está estendida sobre nós todos os dias. E assim pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que estão nessa hora reunidos diante do Senhor através dessa transmissão. Assim pedimos a Tua bênção no nome bendito de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Agora, irmãos e irmãs, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador amado, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a bênção e a presença renovadora do Espírito de Cristo esteja sobre todos nós, sobre todos aqueles que amam o Senhor Jesus e o seguem e aguardam a sua volta gloriosa. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que a tua semana seja uma semana vivida na graça e na esperança viva em Jesus Cristo. Até nosso próximo encontro, até a próxima terça-feira e as nossas outras programações. Nos acompanhe pelas redes sociais, você vai ficar ligado em tudo que está acontecendo. Deus te abençoe, até a próxima transmissão. Deus te abençoe.